Vamos aqui agora continuar o nosso longo estudo, né, de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem lineares. Aqui que a gente já viu, tá? Já estudamos as equações lineares homogêneas primeiro. O que sabemos delas? Sabemos que a solução geral de uma equação linear homogênea vai ser uma combinação linear arbitrária de duas soluções que constituem o sistema fundamental de soluções. Bom, como é que se acha esse sistema fundamental de soluções? A gente já sabe fazer se a equação for a coeficientes constantes. Muito bem. Aí depois disso, a gente estudou já as equações lineares não homogêneas. Vimos dois métodos, né, para encontrar a solução particular. Daí a não homogênea tem que somar a solução da homogênea linear, da linear homogênea associada à equação dada com uma solução particular. E aí nós vimos dois métodos. Um que serve só para equações a coeficiente constante assim mesmo, nem todas, né? Tem que ver se aquele termo independente encaixa, né, naquela forma especial. E vimos também o outro método, que é o dos coeficientes, das variação dos parâmetros, né, que daí serve para qualquer tipo de coeficientes que a gente tiver. Bom, aí agora, e vimos aplicações também, né, desses dois tipos aí. Agora, o que a gente precisa fazer ainda, né? Precisamos agora, falta encontrar a solução geral de uma equação linear homogênea, que a gente já sabe que precisa do sistema fundamental de soluções, mas a gente não sabe encontrar esse sistema fundamental se ela for a coeficientes variáveis, né? Então, isso é o que está faltando. Em geral, as equações de coeficientes variáveis precisam do método de série de potências. A gente vai encontrar soluções na forma de série de potências. Mas ainda não é isso que a gente vai ver agora, tá? Agora nós vamos ver o seguinte: a gente vai ver que se eu conhecer uma das soluções, eu posso encontrar a segunda, tá? Então não é um método para encontrar as duas já, mas dada uma, eu consigo encontrar a segunda. É algo parecido com o que a gente já fez quando encontrou a segunda solução, quando eu tinha uma equação linear a coeficientes constantes homogênea e que as duas raízes da equação característica eram iguais. Então a gente tinha uma y1 e daí a y2 a gente fez um método que é buscando uma função u de x que multiplicava, lembra? Pois é, aqui vai ser bem parecido, tá? Bom, então vamos lá. Conhecida uma solução de uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea, veja como determinar uma segunda linearmente independente da primeira. É isso que eu falei há pouco, tá? Então, eu tenho aqui já uma equação diferencial, vou ter aqui qualquer tipo de coeficiente, uma equação diferencial linear, homogênea, e como é qualquer tipo de coeficiente, então eu sempre que é qualquer, eu sempre coloco uma geral, né, que é coeficiente variável. Bom, e aqui até na forma canônica, né, uma coisa que eu sempre posso fazer. Então, eu já conheço uma solução e quero encontrar uma segunda. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. E aí, já coloquei aqui o que eu falei há pouquinho, tá? É o mesmo raciocínio adotado quando eu tinha uma raiz R1 e a outra era igual. Aqui, ó, R1 igual a R2. E como é que a gente fez para achar uma Y2? Então, é o mesmo raciocínio que eu encontrei a Y2 naquela oportunidade. É isso que a gente vai usar agora. Então, qual era o raciocínio? O raciocínio era o seguinte: quero buscar uma solução linearmente independente da primeira. Então, eu quero buscar uma y2 que não seja uma constante vezes a y1. Eu quero que a y2 seja o produto de uma u de x por uma y1. A y1 eu já conheço, mas eu não conheço a u de x. Justamente essa aqui é o que a gente quer calcular. Então, queremos determinar u de x, tal que esse produto seja a solução. O que a gente vai fazer para achar o de x, vocês já sabem. É sempre que eu suponho alguma solução com algum tipo, com algum formato, e falta determinar um detalhe, né, do que eu estou supondo, a gente faz o quê? A gente simplesmente substitui na equação diferencial e vai lá buscar, né, o detalhe que está faltando. Nesse caso aqui, eu vou substituir na equação diferencial u vezes y1 no lugar do y. Consequentemente, a derivada primeira vai ser aqui, né, a derivada daquele produto lá, né? E depois aqui a derivada segunda, que é a derivada da derivada primeira. Vou colocar isso aqui no y, esse produto aqui, u vezes y1,
a y' aqui e y2' aqui, né? Então, é isso que eu fiz. Ó, aqui está substituído já. A derivada segunda é isso tudo que está aqui, ó. Isso aqui é o y', né? Depois, eu coloquei aqui p de x, que estava na equação, já multiplicado pelo y', que já efetuei o produto, tá? Isso aqui já é p de x vezes y', né? Que tinha lá, ok? E aqui está o q de x vezes o y. Muito bem, todo mundo substituído. Agora eu reescrevi, separando, tudo que é U é que eu não conheço, né? Então, o linha e o das linhas eu deixei em vermelho, que eu não conheço. O resto é conhecido, tá? O P de X e o Q de X veio da equação, né? E o Y1 já é a solução que eu já conheço, né? Então, só quero calcular o de X mesmo. Daí eu reescrevi isso aqui, separando o que tem U duas linhas, o que tem U linha e o que tem U. Ou seja, eu estou encontrando uma equação diferencial de segunda ordem para a função U. Como antes também, né? Eu já tinha encontrado isso lá, como eu estou referindo, né, aquele método lá para chegar à segunda solução, quando eu tinha duas redes iguais. Bom, então, agora aqui que a gente observa, tudo que multiplicar U vai cancelar, porque aqui está mostrado bem genericamente que o que vai sobrar multiplicando U é o próprio lado esquerdo da equação diferencial, só que onde tem Y tem Y1. Como Y1 é a solução, então isso aqui tem que dar zero. Ou seja, quando você substituir isso, vai ter que cancelar, tá? Ou seja, só vai sobrar termo em U duas linhas e em U linha, ok? Tá aqui, já repeti só o que vai sobrar. Então, esse é o tipo da equação diferencial que tem ausência explícita da variável dependente U, que também a gente já viu isso na videoaula 10. E então, a gente faz o quê? Uma mudança de variável e vai recair numa equação de primeira ordem para nova variável dependente, que agora não vai mais ser U, vai ser V. Então, a gente faz U' igual a V, U duas vezes em consequência V', e tá aqui a nova equação que eu obtive, que é de primeira ordem para V de x, tá? Então, resolve essa equação de primeira ordem. Dá para mostrar aqui que ela é linear homogênea, porque aqui é uma função só de x, aqui também é uma função só de x. Então, eu tenho uma equação linear homogênea para minha variável dependente v. E todas as equações lineares homogêneas, vocês já sabem, né? Que elas são variáveis separadas. Então, vai dar para separar as variáveis, vai dar que encontrar a função v, resolve a função v já vai ter uma constante arbitrária, claro, né? Porque é uma equação de primeira ordem para o v. E depois, como v é igual a U', eu estou dizendo aqui que vai ter outra constante ainda, né? Que tá certo, porque a U era uma equação aqui, para U era de segunda ordem, então tinha que achar com duas constantes. Depois a gente vai ver o que a gente faz com essas constantes, tá? Bom, então é assim que eu vou achar U, e daí U vezes Y1, encontrei Y2 feito, tá? É isso aqui, tão simples assim, tá? Vamos lá, eu tenho aqui dois exemplos para mostrar para vocês. O primeiro é, verifique, claro, né? A equação é com essas variáveis. Vocês não sabem ainda encontrar esse t na menos 1. Daqui a pouco vocês já vão saber. Mas agora ainda não é nesse vídeo, tá? Então, mostrar no que eu digo aqui não é chegar nela, é só verificar que t na menos 1 satisfaz a equação. Então, substitui t na menos 1 e suas derivadas de acordo. Tá aqui, ó, eu já fiz isso aqui embaixo, não tem A, isso é fácil de fazer. Substituir e dar uma identidade. Ok, então t na menos 1 já conhecia uma solução, tá? Muito bem, agora eu vou achar a segunda solução, linearmente independente, é esta. Isso é o item B, tá? Então, tá aqui o item B. Eu quero chegar a uma segunda solução pelo método que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o y2, eu quero que seja uma U de t vezes uma y1, e eu vou saber quem é o de t. A y1 eu já conheço, é a t na menos 1, tá? Então, eu vou substituir y por U vezes t na menos 1. Derivada primeira, derivo. Derivada segunda, derivo mais uma vez, tá aqui. Daí todo mundo, cada um substituído no seu lugar, né? Aqui está, então, a equação diferencial, onde eu substituí aqui a derivada segunda, que está aqui, né? Aqui está a derivada segunda. Depois o 3t que estava na equação, isso aqui é a derivada primeira, e menos o próprio y, daí tá aí, tá substituído na equação. E aí eu vou reescrever. Como eu disse antes, ó, os termos que tem u vão cancelar. Estão vendo aqui, ó? Cancela, tá? Então, isso aqui não sobra nada aqui com u, e fica só o linha e o duas linhas, o que permite identificar a equação como uma equação que tem ausência explícita da variável dependente U, tá? Então, mudança de variável, o linha é igual a V, consequentemente, o duas linhas é V', recaímos numa equação de primeira ordem para V, tá aqui, equação que é linear homogênea, como eu mostrei antes, que significa variáveis separadas. Aqui está ela resolvida, não tem nada de diferente aqui. Ah, só uma coisa.
Quando eu integro assim dv sobre v, eu botei logaritmo do módulo de v, porque você sabe que tem que botar o módulo. Por que eu não botei o módulo aqui também na integral de dt sobre t? Porque aqui eu não botei módulo, botei só o logaritmo de t. Por que que é isso aqui? Porque lá no começo da equação está escrito que o t é positivo, tá? Então, se o t é positivo, então não tem por que colocar módulo, é o logaritmo do próprio t, tá? Então, é só uma observação com relação a isso. Então, aqui vai módulo e aqui não foi o módulo, tá? Bom, muito bem. Daí, depois eu simplesmente separei, juntei aqui, né? Tem logaritmo e tal, e isolei o v, tá aqui. O v é explicitado, é uma constante vezes t não meio, tá? E aí, t não meio, como o t é positivo, tudo bem, né? A raiz quadrada existe numa boa. Agora aqui, ó, v ao quadrado, né? Então, passei para v. E aí mudou a constante, porque aqui, então, ficou a raiz quadrada disso, que eu chamei de t3. Muito bem. Agora, volta atrás. Como v é igual a linha, eu tenho aqui du dt, né? Igual ao resultado que eu obtive. Só que simplesmente coloquei aqui. E daí eu vou encontrar u. Já tinha uma constante, vai ter uma outra, porque agora d3 dividido, né? Vou ter que fazer t na n mais 1 sobre n mais 1. Daí muda a constante de novo. Aí tem uma constante que eu chamei de d. E a outra que vai aparecer, que é o E, tá? Então, eu tenho aqui duas constantes, como eu falei. Agora, por que eu vou fazer isso aqui igual a 1 e a outra igual a 0? O 1 é o elemento neutro da multiplicação e o 0 é o elemento neutro da adição. Então, eu vou fazer este igual a 1, esse igual a 0, já mostro que dá para fazer isso. E daí sobra só t na 3 meios, que eu vou multiplicar por t na menos 1, que era a y1. Então, tá aqui a u de t, né? O de t tá aqui. Multiplicado pelo y1, que tá aqui, né? E aí eu tenho a y2. E a solução geral é uma constante arbitrária vezes a primeira, y1, e outra constante arbitrária vezes a y2. Está obtida a solução geral, ou seja, me deram uma solução e eu encontrei a segunda e consegui escrever a solução geral, tá? Esse é o objetivo desse método que a gente está vendo aqui. Bom, falta então, por que eu posso fazer igual a 1 igual a 0? Digamos que eu não tivesse feito isso, tá? Que eu tivesse colocado aqui não o número 1, mas outro número aqui, né? D igual a, sei lá, vamos botar aqui 5, por exemplo, tá? 5 e mais uma constante aqui, 7. Podia ser negativo também, tá? Bom, então aqui vai ficar, em vez de só ter na 3 meios, teria aqui um 5 na frente, mais 7 aqui, certo? Então eu ia ter 5 vezes t na 3 meios, multiplicando t na menos 1, né? Então isso aqui ia dar 5 t não meio, né? E mais esses 7 vezes t na menos 1, tá? Então, isso é o que eu teria se eu tivesse colocado esses números lá. E aí, isso aqui seria a minha y2, né? Quando eu for juntar aqui, então, em vez de ter só c2 vezes t não meio, eu ia ter c2 que multiplica, em vez disso aqui, né? Eu ia ter c2 que multiplica 5t não meio mais 7t na menos 1, certo? Bom, e agora? Aí, quando eu fizesse C2 vezes 5, eu ia ter uma nova constante aqui, né? K, né? Vezes T não meio, tá? Então, em vez disso aqui, eu ia ter isto, né? Que ia ser K vezes T não meio. E aqui teria C1 T na menos 1 e ainda junto com 7C2 T na menos 1. Ou seja, isso aqui ia acabar dando um K vezes T na menos 1, mais um outro, um K1 vezes mais um K2, tá? Duas constantes arbitrárias, uma aqui vezes... ia dar a mesma coisa que antes, tá? Então, eu não perco nada, em generalidade, colocando de cara já esse aqui igual a 1, esse aqui igual a 0, tá? Coloca qualquer número, você vê que no final dá a mesma coisa que se eu botar logo de cara 1 na multiplicação e 0 na adição. Bom, aqui tem o segundo exemplo, mesma coisa, tá? Verificar que E na X satisfaz, aqui é só colocar aqui, tá? Dá para quase que fazer de cabeça, né, o E na X, porque as derivadas dão sempre o próprio E na X, daí verifica, e depois encontrar uma segunda solução linearmente independente da primeira. Tá? De novo, tá? Essa aqui é uma equação com essas variáveis, que vocês, por enquanto, não sabem achar, mas daqui a pouquinho vocês mesmos vão conseguir achar esse E na X, mas não nesse vídeo. Bom, então tá, então a mesma coisa, quero achar o de X, o que eu faço? Substituo y por u vezes e na x, aqui, u vezes e na x, a derivada primeira pela derivada daquilo lá, a derivada segunda deriva mais uma vez, cada um no seu lugar, aqui está y duas linhas, aqui está y', aqui está o y, tudo substituído, e aqui está a equação que tem a ausência explícita da variável dependente, faz a mudança de variável, o linha é igual a v, consequentemente o duas linhas é igual a v', a equação de primeira ordem para v, que sempre vai ser a variáveis separadas, porque ela é linear homogênea, né? E agora aqui só
coloquei um exemplo com uma integral que vocês, vou relembrar vocês como é que se faz. Sempre que eu tiver uma fração, né, uma razão entre dois polinômios e o numerador tiver grau igual ou maior que o grau do denominador, isso vocês devem ter visto lá em cálculo 1, mas eu estou aqui revisando. Então, vocês têm que fazer a divisão de um pelo outro, tá? Divide x menos 2 por menos x mais 1, tá? Faz a divisão. E aí, aqui está o quociente, aqui está o resto dividido, tá? Sobre o divisor aqui, tá? Então, é isso que a gente faz. E aí, sim, aí fica isso aqui no lugar daquela fração inicial lá. E aí, então, fica fácil fazer essa integração, tá? A integração do menos 1 está aqui, está no menos x, né? E a integração desse mais 1 sobre x menos 1 é esse logaritmo que eu tenho aqui. De novo, por que eu não botei módulo aqui? Porque lá em cima estava escrito que o x era maior do que 1. Então, se o x é maior do que 1, x menos 1 é positivo, e daí o logaritmo é o próprio, sem botar módulo aqui. Aqui sim, aqui vai o módulo, tá? Bom, e aí são passos aqui de logaritmo para isolar, explicitar o v. Tem uma constante arbitrária aqui que eu chamei de a. Depois, como v é igual a 1 linha, então du dx é aquilo ali, e o u de x vai ser essa integral. Essa integral tem que fazer por partes, eu já estou até separando aqui para vocês. Isso aqui é o u, e esse aqui é o u, e esse aqui é o dv. Eu não quis escrever o dv para não confundir com o u e v dali, tá? Mas é aquilo que, fazendo isso, a integral vai dar u vezes v, mas não é aquele u lá, tá? Não confundam, tá? E esse v também não tem nada a ver com aquele v ali, tá? Isso aqui é da fórmula, né, da integração por partes, tá? Então, o dv igual, a integral de dv é u vezes v menos a integral de v du, né? É isso que vocês têm que fazer quando fazem a integração por partes, tá? Bom, então vai dar esse aqui o resultado, e aí, de novo, né, na resposta a gente, a constante arbitrária aqui está multiplicando, a gente faz igual a 1, mesmo que tenha um menos na frente, não faz mal, e aqui faz igual a 0, e sobrou só, então, x vezes e não menos x, tá? Então, a u de x, a gente faz isso nas constantes, e depois multiplica pela y1 que a gente tinha, que era o e na x, vai dar só x, tá? Então, aqui tá só x é a y2, tá? E a y1 era o e na x que já tinha sido dado, ok? Então, era só isso que eu queria mostrar, então, nesse vídeo, né? Eu simplesmente coloquei, dou uma das soluções e vocês conseguem encontrar a segunda solução, que é linearmente independente da primeira, tá? Mais tarde, a gente vai estudar aí o método para equações diferenciais a coeficientes variáveis, homogênea, e aí lá nós vamos obter essas soluções aí. Por enquanto, sabendo uma, já sei achar a segunda. Daqui a pouco a gente vai aprender a achar as duas, tá? Então, por hoje é isso.